Fala pessoal, de volta aí com o nosso canal Casos que o Povão Conta. Hoje eu vou contar um caso verídico, caso que aconteceu em meados dos anos 80, mais precisamente há 35 anos atrás, no dia 8 de junho de 1985. Foi o caso do escoteiro Marco Aurélio Simão, irmão do amigo meu Fábio Simão, que ele foi fazer uma escalada num pico aqui no interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais, que a gente chama de Pico dos Mairins, e misteriosamente desapareceu. Marco Aurélio, na época, ele tinha 15 anos e fazia parte de um grupo de escoteiros chamado de Olivetano. Na época, eles foram escalar esse Pico dos Mairins. Foi ele, o instrutor dele, chamado Juan Bernabeu Cespedi. E eles buscavam alcançar o topo do pico, que ele tem aproximadamente 2.420 metros. Esse Pico dos Mairins, ele fica na cidade de Piquete, como eu disse, na divisa de São Paulo com Minas. E junto com o Marco Aurélio e o instrutor, estavam mais 3 garotos. Então eles estavam em 4 garotos e o instrutor. Quando chegou aproximadamente a 1.700 metros de altitude, um dos garotos ele torceu o pé. E com o objetivo de ajudar esse garoto, o Marco Aurélio se propôs a voltar na frente, abrindo o caminho e tentando encontrar uma ajuda mais rápida, né? Então ele desceu mais rápido. Só que teve um problema, né? Então, no meio do caminho ele desapareceu. E esse daí é um dos maiores mistérios que ocorreram e ocorrem no Brasil até hoje, sobre desaparecimentos. O Marco Aurélio, ele tinha outro irmão gêmeo, que era o Marco Antônio, né? E além dos outros irmãos. E o pai dele, o jornalista, o Ivo Simão, então eles mobilizaram mais de 300 homens, entre policiais, mateiro, pessoal que conhecia a região, uma série de militares, o pessoal do GOI, e negativo, não encontraram até hoje o Marco Aurélio. Na época, a polícia até andou pensando que o próprio líder dos escoteiros, aí, o senhor Juan, eles levantaram essa hipótese dele ter assassinado o Marco Aurélio e dado fim no corpo, sei lá, abuso sexual, alguma coisa, mas isso não foi provado. Muita gente falam que ele foi abduzido por extraterrestres, sei lá, né? A gente também não sabe. Outros falam que algum animal de grande porte, tipo uma onça, havia matado ele e devorado. Mas se fosse dessa forma, teria deixado vestígios. É estranho uma coisa dessa. Não ficou vestígio, marca de sangue, de roupa, nada. O pessoal, chegou uma época que a família, elas estavam tentando de todos os recursos. E eles tentaram até na época, aquele médium Chico Xavier, e eles fizeram contato com ele, e o Chico Xavier disse que não conseguia fazer contato com quem estava entre os vivos, que o contato dele era só com quem já tinha saído dessa vida. Então é estranho, né? Até hoje, 35 anos depois, ninguém tem notícia, não sabe do Marco Aurélio. Como ele tem um irmão gêmeo, imaginam que hoje ele estaria dessa forma aí, ó, parecido com o irmão dele, porque eles eram univitelino, ou seja, eles eram da mesma placenta, eles eram exatamente iguais. Então eles imaginam que se o Marco Aurélio estiver vivo, ou estiver vivo, ele deve estar com essa aparência.
A família não descartou essa hipótese ainda. A família, ela ainda tem esperança. E o que mais, eu estive conversando com o Fábio ontem, ele disse o que mais angustia é que não teve um desfecho esse assunto, essa situação, né? Não teve um desfecho, não sabe se morreu, se não. E esse desaparecimento aí na época, muita gente também falava, além dessas hipóteses de abduzido de extraterrestres, falavam também de uma seita chamada Borboleta Azul, que tinha sequestrado um menino. Então, uma série de hipóteses eles levantavam. A coisa certa é a seguinte: o Marco Aurélio até hoje não apareceu. Sei lá o que aconteceu, uma coisa intrigante. Os familiares nunca perderam as esperanças de ter alguma notícia. Na época foi vinculado em todos os jornais, todos, e inclusive sempre eles fazem debates esses canais de ufologia para falar para ver se extraterrestre de fato tem abduzido. Então é um negócio bem intrigante mesmo. Fica aí, né, pessoal? A gente está nesse mundo aí, não sabe quem mais está nesse mundo, né? Então fica complicado de saber. Esse não é esse daí, como eu conto vários casos de ouvir dizer que as pessoas contam. Esse caso é um caso aconteceu. E a família até hoje, ela pede para quem tiver notícia, que souber alguma coisa, que puder relatar alguma coisa, que fale. E só uma coisa, na época que eles ficaram acampados na casa de um senhor que era um trilheiro, e durante a noite eles ouviram um barulho, e eles viram umas luzes azuis vindo do meio do mato. E o barulho seria barulho de apito. O que acontece? Os escoteiros, eles andavam com um apito que era para poder, se um se perdesse, apitando, os outros conseguiam localizá-lo. E eles ouviram apito, daí eles foram em direção à mata. Inclusive o chefe dos escoteiros lá, o senhor Juan, ele entrou mata dentro, apitando, daí ficou um silêncio total na época. Então é meio estranho isso, né? Fica aí, né, a dúvida, e essa é uma história, 35 anos depois, se o Marco Aurélio deveria estar com 50 anos, ia fazer 50 anos agora, e é intrigante isso, né? É intrigante porque sumiu sem deixar vestígios. Então esse foi o caso do Marco Aurélio, e que muita gente na época sabia, agora as atuais não sabem, mas aconteceu aqui em São Paulo, e foi um fato que aconteceu mesmo, porque eu presenciei na época o desespero da família através do meu amigo, e é isso aí, pessoal. Casos bem intrigantes, casos que acontecem, que a gente fica sem saber o que aconteceu, né? Fica aí, valeu, pessoal, espero que tenham gostado desse assunto aí, da história do Marco Aurélio Simão e da sua família. Valeu, pessoal.